Então, nesse exercício, fala que a gente tem uma função de densidade de probabilidade de f de x igual a 0,1, sendo que x varia de 1.200 a 1.210 milímetros. Pede na letra A para determinar a média desvio padrão do comprimento do cabo. Então, se x é uma variável aleatória contínua, a gente vai usar aquela equação para variável aleatória contínua para encontrar a média e o desvio padrão. Então, a média também é chamada de esperança matemática para variáveis aleatórias contínuas. E aí a gente pode escrever a média como a integral de x vezes f de x dx. E aí, agora para essa função, eu conheço f de x e sei que x varia de 1.200 a 1.210. Então, esses vão ser os meus limites de integração, de 1.200 a 1.210. Integral de x, f de x, que é 0,1. Então, a integral de x vezes 0,1, a constante fica constante, 0,1. Integral de x, eu somo 1 no expoente, que vai ficar x ao quadrado, e divido pelo expoente, que é 2. Então, x ao quadrado sobre 2. E falta eu substituir, então, os limites de integração, que vão de 1.200 a 1.210. Substituindo os limites de integração aqui, então, eu vou ter que mi vale 0,1 sobre 2, posso deixar as constantes aqui fora, e fazer 1.210 ao quadrado menos 1.200 ao quadrado, que vai me dar uma média, então, de 1.205 milímetros. Então, essa é a média dos comprimentos dos cabos. O desvio padrão, eu posso calcular ele como a raiz quadrada da variância. Então, primeiramente, eu vou calcular aqui a variância, que é nos dada para uma variável aleatória contínua como a integral de x ao quadrado f de x dx. Para calcular a variância, aqui eu vou utilizar os mesmos limites de integração da média, porque são os valores nos quais x pode estar. Então, x pode estar entre 1.200 e 1.205. Vezes x ao quadrado, f de x. F de x é 0,1 dx. A integral de x ao quadrado, eu somo 1 no expoente, x ao cubo, e divido pelo expoente, que é 3, vezes 0,1, que é a constante. E ainda falta eu substituir os limites de integração de 1.200 a 1.205. Isso aqui vai me dar, então, uma variância de, se eu substituir os valores aqui, 0,1 sobre 3, vezes x ao cubo, então 1.205 ao cubo menos 1.200 ao cubo. E aí, para calcular a variância, eu tenho que lembrar de sempre diminuir aqui a média ao quadrado, para conseguir obter a variância. Então, aqui, menos a média ao quadrado, que é 1.205, que a gente encontrou aqui já. Então, tudo isso aqui vai dar uma variância de 8,33. Esse é o valor da variância. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 8,33, que vai dar 2,89 aproximadamente. Então, essas são as respostas da letra A. 1.205 para a média e 2,89 para o desvio padrão. Agora, eu quero calcular, a letra B fala que se a gente tem as especificações de
de comprimento de 1195 até 1205, que proporção dos cabos estará dentro das especificações? Então, para a letra B, eu quero saber qual a proporção dos cabos vai estar dentro das especificações, se eu tenho essa função de f de x aqui. Para calcular a letra B agora, então eu vou calcular a proporção de cabos que está entre 1195 e 1205. É isso que pede no enunciado. Só que fala pra gente que não existem cabos menores que 1200 ou maiores que 1210. Então, quer dizer que entre 1195 e 1200 eu não tenho cabos. Então, eu vou utilizar a mesma proporção para isso aqui, vai ser a proporção que vai de 1200 a 1205. E aí, isso aqui vai ser, então, a integral, que varia de 1200 a 1205, de f de x, que é 0,1 dx. A integral de 0,1 dx vai ser 0,1 x. E eu vou substituir, então, os limites 1205 e 1200. Substituindo esses valores aqui, eu vou obter que a proporção de cabos que está entre 1200 e 1205 é de 0,5.